Então Vai, vamos para mais um caos aqui, senhor diretor. Gato próximo. Deixa eu ver aqui. Esse. A Thelminha não chegou ainda. Então eu também. Deixa eu ver aqui. Gente, eu vou contar esse caos aqui. Depois eu já conto do lobisomem pro Pedro. Acho que eu já vou. Peraí, Pedro, só um minutinho. A Vera tá falando que Curitiba é muito lindo. Aqui, eu já vou contar então o caos do lobisomem pro Pedro. Tá aqui com a gente. Então, já que tem o caos de lobisomem, vai ser o próximo caos para você, A Pedro. Vera falando que Curitiba é muito lindo. A Vera já teve sim. Já passeou por lá. Pelas fotos, pelas Sim, coisas que a gente vê, sim. Muito bonito. Então, vamos lá. Oi, pessoal. Hoje vou contar uma história, aqui no caso, né, que aconteceu com a minha tia. E a minha tia, ela era uma pessoa que ela gostava muito de conversar, de falar do passado, né? E aí ela começou a contar esse caos aqui. Tu estava junto, né, senhor diretor? Estava junto nesse dia. Então. Que aí a gente foi na casa dela fazer uma visita e aí papeando, aí até que ela chegou nessa história aqui. Próximo vai ser o seu, Vera. A Vera tá falando que pode contar o dela se quiser. O próximo vai ser o seu. Tá bom. Vamos lá. Tudo aconteceu quando ela era jovem, pouco depois de se casar. Naquela época, minha tia e o marido dela se mudaram para um sítio no interior de Bertioga. Não era perto da praia, mas sim lá para os cantos do sertão. Era aqui na praia da Bertioga, mas só que não era para o lado praia, era o lado mais matão, sabe? Para dentro lá, da serra, perto da serra. Perto da serra. Como ela mesma dizia, para dentro do mato, como ela mesma dizia. O lugar era isolado, rodeado por um bananal. A casa era bem simples, feita de madeira e com janelas e portas que fechavam apenas com tramelas. Eles viviam do que plantavam e criavam, levando uma vida difícil, mas honesta. Minha tia já tinha os filhos pequenos e, para complicar, havia ganhado um bebê recentemente. Certo dia, o marido dela precisou ir à cidade buscar suprimentos. Era uma viagem longa e ele teve que sair ainda de madrugada, por volta das 4 da manhã, enquanto o céu ainda estava escuro. Ela ficou sozinha em casa com as crianças. Depois que ele saiu, ela trancou tudo, se recolheu com os filhos. As crianças dormiam e ela tentava descansar com o bebê no colo. Tudo estava quieto, só o som da natureza lá fora. Foi quando, de repente, ela começou a ouvir uma respiração forte que vinha de fora da casa. A respiração parecia circular ao redor da casa, parando em cada janela como se estivesse farejando algo. Ela falando. Minha tia chamou pelo marido, já aflita. Fulano, é você? Voltou? Mas não veio resposta. O som ficou mais intenso, mais próximo. Foi quando ela ouviu algo ainda mais assustador. O chacoalhar da porta da sala. Eita. Era como se algo estivesse tentando abrir, forçando a tramela que segurava a porta. Naquele instante, ela percebeu que havia esquecido de colocar o pedaço de madeira grosso que trancava a porta por dentro. Acho que é aquelas madeiras, né, que coloca atravessada assim na porta. Ela ficou petrificada, ouvindo o barulho da porta rangendo, balançando enquanto a tramela girava devagar, ameaçando se abrir a qualquer momento. Com o coração disparado, apertou o bebê contra o peito e começou a murmurar baixinho: "Vá embora, me deixe em paz." Mas o barulho continuava. A respiração parecia mais próxima e ela sentiu que o que quer que estivesse lá fora não era algo normal.
E aí, de repente, tudo parou. O silêncio voltou, mas não o tipo de silêncio que acalma. Era um silêncio pesado, cheio de tensão, como se algo estivesse esperando. Minha tia ficou ali, imóvel, tentando se convencer que o pior havia passado. Meu Deus, o que será isso? Ela repetia baixinho. O bebê ainda apertado contra o peito. Por fim, o barulho lá fora sumiu. E o silêncio novamente tomou conta da casa. Aquela foi uma noite longa, marcada por um medo e por pensamentos confusos. Ela nos contou que era época de Quaresma, quando dizem que as coisas mais estranhas acontecem. E parece que aquele período tinha algo de especial, porque algumas noites depois tudo recomeçou. Meu tio precisou novamente sair de madrugada. Assim que ele saiu, foi como se algo estivesse à espreita, esperando por ele por aquele momento. Não demorou muito para que minha tia ouvisse de novo o som da respiração pesada, agora ainda mais alto e ameaçador, circulando a casa. O som vinha das janelas. De vez em quando parecia que aquilo corria ao redor da casa como se quisesse cercá-la. Dessa vez, porém, ela não estava sozinha. A cunhada dela, que tinha ido visitá-la naquele dia, estava lá e ouviu tudo. Quando minha tia, apavorada, contou o que tinha acontecido naquela noite, a cunhada, que parecia mais esperta e experiente com esses causos, não teve dúvida. Isso aí é lobisomem. Minha tia ficou incrédula. Será que podia ser verdade? Aquilo era algo que só ela... Não, aquilo era algo que ela só tinha ouvido nas histórias contadas pelos mais velhos, especialmente em época que morava na Praia da Baleia, com a minha avó. Nunca acreditou de verdade, mas diante do que estava acontecendo, começou a pensar que talvez houvesse algo mais naquele mundo do que imaginava. Foi então que eles ouviram um som. Elas, ouviram um som ainda mais assustador, um rosnado profundo. Era como se viesse de um animal enorme, uma fera que não deveria estar ali. E então o barulho veio do galinheiro, que ficava nos fundos da casa. Quando olharam pela fresta, tudo estava uma bagunça, penas espalhadas, galinhas assustadas, mas a coisa não foi embora. Continuava ali, agora tentando entrar na casa. A cunhada dela, sem medo, resolveu tomar uma atitude. Quer ver? Vou fazer um negócio aqui e ele nunca mais vai voltar. Ela se aproximou da porta, com uma voz firme e alta, gritou: Amanhã você vem buscar um bocadinho de sal, viu? Amanhã vem buscar o sal aqui. De repente o silêncio tomou conta. Ai, me arrepiei. A respiração pesada parou, o rosnado cessou e aquele clima opressor pareceu se dissipar como fumaça. As duas ficaram em silêncio por um momento. A cunhada puxou minha tia até uma das janelas e cochichou: Olha ali, vê se você acredita agora. Era uma noite de lua cheia e quando olharam pela fresta da janela, viram algo que minha tia nunca esqueceria. Um cachorro enorme, negro como a noite, caminhando devagar para longe. A luz da lua iluminava o pelo dele, que brilhava como carvão. Brilhava que nem um carvão polido. Ele era tão grande que parecia mais uma criatura saindo de um pesadelo. Minha tia ficou sem fala. O que tinha começado como uma lenda contada pelos mais velhos agora estava ali, diante dos olhos dela. Um lobisomem.
Depois daquela noite assustadora, minha tia e a cunhada dela, ainda abaladas, tentaram descansar um pouco. A tensão era tanta que mal dormiram. E assim que o dia começou a clarear, me distraí aqui com o general, um lobisomem. E depois daquela noite assustadora, minha tia e a cunhada dela, ainda abaladas, tentaram descansar um pouco. A tensão era tanta que mal dormiram. E assim que o dia começou a clarear, elas já estavam de pé. Por volta das 7h30 da manhã, as duas já estavam na cozinha preparando o café da manhã para quando meu tio voltasse. Minha tia contou que naquela época eles viviam com muito pouco. Não havia pão fresco, nada parecido. O café da manhã era simples, um pouco de café preto, acompanhado de carne seca ou peixe defumado, algo que eles mesmos preparavam para armazenar. Às vezes tinham mandioca, batata doce, colhidas do quintal. E foi isso que elas estavam ali organizando quando ouviram um som que a fez o sangue delas gelar, batidas na porta da frente. Ela contou que a batida foi firme e as duas entreolharam como um misto de nervosismo e medo. "Quem é?" gritou minha tia, tentando manter a voz firme. Do outro lado, silêncio, mais batidas. "Quem está aí?" Do outro lado, Foi quando ouviram uma voz familiar, mas que soava estranhamente deslocada. Ô, dona, hoje eu vim buscar um bocadinho de sal. A senhora tem um bocadinho de sal para me arrumar? Minha tia e a cunhada dela ficaram paralisadas. A voz era de um vizinho, um rapaz jovem que morava no sítio mais próximo. Ainda, é um vizinho mais próximo, mas era bem longe. Mas, no mesmo tempo, algo na situação não fazia sentido. Com o coração disparado, minha tia respirou fundo e respondeu: "Fulano, é você? Ele comeu, filho? É você mesmo?" "Sou eu, sim. Me arruma só um pouquinho de sal, por favor?" Elas congelaram por um instante, trocando olhares. Era o vizinho, sim, mas por que ele pediria sal tão cedo? E ainda batendo de porta em porta. Foi quando a cunhada sussurrou para ela: "Dá o sal para ele. É como dizem, se for mesmo lobisomem, ele nunca mais volta aqui depois disso." Tomando coragem, minha tia pegou um punhado de sal, abriu a porta devagar e estendeu o sal para ele. Lá estava o rapaz, aparentemente normal, agradecendo com um sorriso. Muito obrigado. Deus lhe pague. Ele se virou e foi embora sem dizer mais nada. Minha tia e a cunhada fecharam a porta imediatamente. As pernas bambeavam. Nos dias em que se seguiram, tudo ficou calmo novamente. Não houve mais respirações pesadas nas janelas, nem rosnados, nem batidas na porta. Porém, o mais estranho veio depois. O tal vizinho e a família dele, sem dar explicações, deixaram o sítio onde moravam e se mudaram para longe. Nunca mais foram vistos naquela região. Minha tia jurava que ao entregar o sal, o mistério estava resolvido. Era ele, o lobisomem. E aquele gesto aparentemente simples fez com que ele nunca mais pudesse incomodá-los. Eita. Gente, já dizem, né, que quando você fala isso, oferece o sal para o lobisomem, quando ele está transformado ali em lobisomem,
Ele vem no outro dia, é certeza que ele vem no outro dia buscar. E aí ele não vem mais. Ele pega o sal, vai embora e não volta mais. E acontece também isso daí que foi relatado ali pela minha tia. Ele até, a família, né, se acaba se mudando, se mora sozinho, ele vai embora dali e nunca mais sabem dali daquelas pessoas. Bem interessante aí esse caso que aconteceu com a minha tia. Eu lembro do dia que a gente foi lá, ela contou isso. Eu acho que foi uma das últimas vezes antes dela morrer, né? Que a Sim. gente foi lá e ela contou esse caso aqui para nós. Sim. Aí a Vera tá falando do caso, ó, vixe santa, eu não dava sal nenhum. Aqui, ó. Eu dava para ele ir embora. Quem que é? Eu dava para ele ir embora, senão ele ia não ficar. volta mais, né? Porque aí disse que ele não volta mais, senão ele vai ficar ali, ver que ele veio a primeira vez e depois já estava de novo lá. Eu ia mandar, já me dava o sal já para ele, né? Vou colocar um chumbinho ali também naquele. Meu Deus. Mas eu daria o sal para ele não voltar mais lá na minha casa. Aqui, o Pedro, muito bom o relato. Eu também já ouvi falar do sal para o lobisomem. Sim. A maioria dos causos que eu já contei aqui fala do sal, né? De oferecer sal. A minha avó também, que teve a gente tem um caso aí do lobisomem que aconteceu lá. O lobisomem era o compadre da minha avó. Também já, apesar que ela já sabia que o lobisomem que rodava lá era ele, era o compadre dela. Mas também já teve esse lance aí também de oferecer um bocadinho de sal. Aqui, ó, bala de sal. Bala de sal no lobisomem. Ô, Laia! Será que tem uma? Acho que ela tá na rua ainda, né? Tá na rua ainda, Thelminha?